Esse é o microfone HyperX Quadcast 2 e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse microfone aqui, tirando todas as suas dúvidas, e aí você vai saber se realmente ele serve para você ou não. Eu não tô com nenhum filtro, na verdade eu tô com um filtro só aqui de redução de ruídos, porque é o básico, tá? Mas normalmente eu uso compressão, uso alguns outros, até porque eu também tô com o meu ventilador de teto ligado aqui, tá um calor filha da mãe, se eu não ligar eu vou ficar suando igual um bicho. E eu sei também que eu falei muito mal aí do Quadcast, mas eu tinha que pegar um para finalmente testar. Muitas coisas eu gostei, muitas coisas eu não gostei. E a gente vai conversar sobre tudo isso aqui e agora. Já vamos começar aí pelos pontos negativos com relação a esse microfone como um todo, tá? Não somente aqui o microfone, mas também vamos começar pelo programa dele, o programa que é usado para esse carinha aqui. Olha só, o nome do programa é Ingenuity. E o que acontece? Ele tem a versão beta, que é mais completa. E aí, quando eu baixei e tal, eu vi a mensagem que esse microfone aqui não é compatível com a versão beta, que tem mais opções. Mais opções no sentido de que tem redução de ruídos, tem compressor, mas tudo isso com uma ativação de um botão. Não tem nenhum controle de intensidade ou você colocar as numerações, fazer uma configuração mais, vamos dizer assim, personalizada. Não tem, tá? Essa é na versão beta, que é a versão atualizada aí desse programa que eu estou usando agora no momento. Então você tem lá redução de ruídos, tem compressão, tem tudo isso, mas tudo no ativa e desativa. O que eu acho bem perigoso, mas de qualquer forma não é compatível com esse microfone aqui. Olha só, você compra um microfone que é lançamento da HyperX, lançamento, né? E você baixa o programa beta esperando que eles já vão ter investido bastante nesse carinha aqui. Não, só no Quadcast 2S. Somente esse que você vai conseguir usar no beta. Então, falando da versão que está disponível aí para todo mundo, não tem nada. Não tem nada, o programa não tem nada, tá? Tem um ajuste lá de luz de LED, a gente vai falar sobre isso já já, mas não tem mais nada. É mais fácil você controlar tudo que você precisa controlar aqui. Então, por exemplo, lá dentro, na versão beta, tem como você ajustar a parte de monitoramento. Nessa versão oficial, vamos dizer assim, a versão já estável, não tem. Então, você tem que ajustar o monitoramento aqui pelo botão, o que é mais prático, eu acho até melhor também, tá? A gente vai falar sobre isso já já. Mas lá você só tem um controle de ganho do microfone, volume ou mutar, mas quem vai mutar pelo troço lá, quando você pode dar uma mutada aqui, já mutou, entendeu? Então quem vai lá abrir o programa para mutar, e o programa é bem bugadinho, tá? Olha só, o que acontece com o programa? Tem uma coisa que é muito chata com esse programa, é que, por exemplo, se eu quiser desligar essa luz aqui, já vou falar sobre isso também já já. Se eu quiser desligar essa luz aqui, que só tem vermelha, nessa versão que só tem vermelha, e eu vou lá no programa, desligo. Tá. Aí se de repente eu quiser plugar ele aqui no meu celular, a luz vai voltar. Não vai estar configurada do jeito que eu botei lá. Não fica configurada no microfone. Outra coisa também, se eu desplugar aqui e plugar de novo o microfone, vai dar erro no programa, eu tenho que fechar o programa, abrir de novo e ele vai voltar com a configuração antiga. Tá? Então eu tenho que ir lá e pum, ligar de novo. Na verdade eu tenho que ir lá e deslinkar, porque ele vai voltar linkado e aí eu tenho que ir lá e deslinkar para ele voltar à configuração que eu tinha setado para ele anteriormente. Tudo isso é uma dor de cabeça chatinha pra caramba, tudo isso são assim coisas que você tem que... olha só. Não tem botão de controle de LED no microfone. Isso para mim foi um atraso filha da mãe da HyperX. Qual é a grande desvantagem? A grande desvantagem é que você só consegue controlar essa iluminação aqui pelo programa. E esse programa só está disponível para Windows. Então, se você usa Mac e se você usa Linux, já era, parceiro. Porque você não vai conseguir mudar em nada essa luz aqui. Vai vir na configuração de fábrica, que é ela acendendo e apagando, e seja o que Deus quiser isso. Você não vai mudar em nada ela. Olha que loucura. Por que não colocar um botão aqui para você controlar esse RGB? Ou pelo menos para ele desligar.
vamos dizer, não pedir muito, nem para controlar, para desligar ele. Então você já está limitado nesse ponto. Outra questão aqui também com esse microfone, a gente está falando dos aspectos negativos aqui do Quadcast 2. Ele não tem pop filter. Que loucura, cara. Que loucura. Até os microfones mais baratos da Fifine vêm com pop filter. Não sei por que esse carinha não vem com pop filter. Nem a versão mais cara, que é a 2S, vem com pop filter. O que é um abuso, na minha opinião, tá? E você tem que comprar. E você comprando, nesse momento aqui, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, custa entre 150 e 200 reais o pop filter. Que é exatamente esse aqui, ó. Esse aqui que é o pop filter, tá? Um pedacinho de metal que você vai pagar aí entre 150 e 200 reais nesse momento aqui do vídeo. Poderia vir, né, com um, né? Não ia custar nada para eles, mas não vem. Eu tô dando sorte que acho que vem, eu tô dando sorte que vem com cabo USB, mais um pouco nem com cabo USB vim. Olha só, outra coisa também, ele sai dessa base aqui, tá? Mas eu me pergunto até hoje para que ele sai dessa base. Eu não vou tirar porque ele está conectado aqui com o cabo, tudo certinho, mas ele sai dessa base aqui. Você gira aqui, pum, ele sai dessa base. Para quê? Não sei. Até hoje ninguém me explicou aí para que ele sai dessa base. Como se fosse uma grande vantagem, tipo, agora ele sai da base, não sei o que, os outros não saíam da base. E aí? Para você trocar por um outro pop filter? Não sei. Porque o outro era parafusado, então é só você desaparafusar e prender, pegar um novo e parafusar. Não sei. Seria só para trocar, talvez. Não sei. Eu também não sei porquê, tá? Uma das maiores desvantagens desse microfone aqui é o preço. Realmente é o custo Brasil, fora as questões também da HyperX, fazem com que esse microfone fique realmente muito caro. Tanto esse quanto o 2S. O 2S, então, putz grilo. E a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, tá? Não vale a pena pegar o 2S, a não ser que você queira um RGBzinho e tal, né? Fora isso, pega só o S, caso você queira, tá? Não pega nem essa versão aqui, pega o S. É isso, tá? Praticamente aí você vai ter a mesma qualidade de áudio e vai ter o RGB e vai pagar talvez um pouquinho menos, porque o S também é muito caro. Todos esses microfones da HyperX aqui, infelizmente estão bem caros e acaba fazendo com que esse microfone, na minha opinião, não vale a pena, porque hoje em dia no mercado você tem muitos outros microfones tão bons ou até melhores do que esse aqui, embora ele seja bom, tá? Ele é bom, um microfone que produz um áudio muito bom, mas essa questão do preço pega bastante, tá? Pega bastante. Olha só, e outra coisa também é a base que ele vem, que é baixa demais. Então, você vai ter que usar no braço articulado, não tem jeito. Botar na base, e olha que eu sou baixinho, hein? Eu sou baixinho e mesmo assim eu ainda tenho que ficar curvado para poder falar nele. Agora, imagina uma pessoa um pouco mais alta, entendeu? Que praticamente qualquer pessoa mais alta que eu aí, eu não sei que seja não. Mas eu sou bem baixinho mesmo. Então, poxa, eu não entendi qual era essa base também aí para colocar na mesa. Porque quanto mais distante você colocar o microfone de você, mais ganho você vai dar e mais ruído vai entrar. Então ele deveria ficar mais próximo da sua boca. E para ficar mais próximo da sua boca, você vai ter que fazer colocar um extensor, vamos dizer assim, que não vem junto. Eu também não entendi, mas vamos lá, né? É basicamente isso aí de pontos negativos. Agora vamos lá para os pontos positivos com relação a esse microfone aqui. De pontos positivos, eu gosto do áudio que ele entrega, tá? Principalmente na minha voz, eu acho que ficou bem legal. O monitoramento também é muito bom, realmente tempo real, tranquilão. Um monitoramento que eu gostei muito. E olha que eu sou chato pra caramba com monitoramento. Então, um monitoramento que me agradou bastante. Ele é 24-bit e 96 kHz. Você não vai usar 96 kHz, você vai usar os 24 bits, mas você vai botar em 48 kHz, tá? Que é o que o OBS aceita, a maioria dos programas 44.1, né? 44.1 ou 48 kHz. É isso.
É isso. Então essa coisa, 192 kHz, eu não sei o que, né? Esquece isso, tá? É marketing. E outra coisa que eu quero te falar também. O Quadcast 2S, ele está sendo, vamos dizer assim, anunciado como 32-bit. É 32-bit, mas não é 32-bit float. Muito cuidado com isso. Ele só tem um dynamic range maior, ou seja, ele vai ter, vamos dizer assim, você vai poder ter sinais mais altos ou sinais mais baixos, sem ter muita perda, mas ele pode clipar e ele pode também, se ficar muito baixo, pode entrar ruídos. Não é um 32-bit float, tá? Então eles ficam anunciando como... Ou seja, na prática, não muda porcaria nenhuma. Ele vai até 192 kHz, esse aqui vai até 96, e o 2S é 32-bit e esse aqui é 24-bit. Na prática, não muda nada. Então, se você está pensando em pegar o Quad 2S só por causa do 32-bit, vai gastar dinheiro à toa. Tá? Os seus 24 vão te atender tranquilamente. A única coisa que talvez fizesse com que você pudesse comprar ele seria o RGB. Esse aqui é só vermelho e o Quadcast 2S ele é RGB, tá? Esse aqui é só vermelhinho e o outro é RGB. Só por causa disso. Então, se você quer pagar nesse momento mais de 600, 700, quase 800 reais a mais, dependendo da situação, é até bem mais mesmo, tá? É mais que o dobro. Então, mais que o dobro mesmo, tá? Mais de R$ 1.000 a mais, dependendo do momento, dependendo da situação, só para ter RGB, na minha opinião, você é louco. Mas vai de cada um, tá? Agora, se for pegar só porque é 32-bit, esquece, tá? Porque não é 32-bit float. Muito cuidado com isso aí. Olha só, vamos lá, voltando aqui. Ele é 24-bit 96 kHz, chega até o máximo, mas você usa 48, por exemplo, nesse momento estou usando 48, tá? Ele tem um botão de mute, de mutar, que é muito bom. Assim, só um toquezinho ele já tá de boa. Só deslizou assim, boom walk do mic. Ele já vai, tá? Só um toquezinho, ele já vai e é bem... Você não precisa dar aquele toque, pá, e aí ele fica tremendo aqui na base, não. Encostou. Nem gostei. Nem gostei. Olha que loucura. Olha que loucura isso agora. Eu nem gostei. Nem encostei. Olha lá. Então, você não precisa nem encostar nele. Viu lá? Nem precisa encostar. Então é tão bom que você não precisa nem encostar. Ele já sabe que você vai mutar. Então, ou o cara vai mutar. Então ele já muta antes mesmo de você encostar. Então, beleza, não precisa encostar. O negócio é bom mesmo, parceiro. O negócio é bom mesmo. Aqui você tem um botão que agora é múltipla função. Tá? Esse botão é bem legal. Então ele serve para mudar os padrões polares. Vou mudar já já para você ver. Você consegue mudar no programa também. É mais conveniente você mudar aqui, mas se bem que você não vai ficar mudando, tá? Você só vai, muito provavelmente, você vai usar o cardioide mesmo. E se usar outro, você talvez use o estéreo para poder fazer ASMR. E fora isso, é isso. A gente vai falar sobre os padrões polares já já, tá? Aqui você tem um botão múltiplas funções, e o que eu mais gosto desse botão é que ele tem a função de mixagem. Então, se você quer ouvir mais o seu microfone ou o áudio do Windows, ou qualquer outro equipamento que você esteja conectado com ele aqui, tá? E aí você aperta uma vez, aí você controla o ganho do microfone. Você aperta outra vez, você controla o volume no seu fone de ouvido. Você aperta mais uma vez, e aí ele controla a parte de mixagem. Como você fica sabendo, quando é o microfone, fica só a luzinha do microfone acesa. Quando é o do fone de ouvido, fica só a luzinha do fone de ouvido acesa. E quando você está controlando a mixagem, ou seja, o que mais você vai ouvir, se é o microfone ou o fone de ouvido, ficam as duas luzes aqui acesas. No Quadcast 2S, conforme você vai falando, essa luzinha vai mexendo aqui. Mas, sendo bem honesto, você nem consegue ver a luzinha mexendo porque o pop filter, essa shock mount, fica na frente, tá? Um shock mount que não adianta porcaria nenhuma, tá? Então, vem com shock mount. Não adianta porcaria nenhuma não, tá? Já tô te falando já. Então você nem consegue, é uma outra vantagem do 2S, em cima desse aqui. Que aí quando você fala, você tem essa luzinha do microfone ali mexendo. Mas você não consegue ver mesmo, então é palhaçada, tá legal? Então é uma falha de design, na minha opinião aí,
Cara, deixa muito a desejar. Parece que a HyperX, ela escuta as pessoas de um lado, mas aí ela ignora, entendeu? A pessoa fala 10 coisas, ela ignora 8 e só bota 2, assim, entendeu? É bem complicadinho. Mas vamos lá. Se você quiser trocar de padrão polar, você tem que apertar esse botão e segurar. E aí, como você sabe que está no padrão específico, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou desligar essa luz. Deixa eu botar aqui. Se eu conseguir também, né? Beleza. Ó, desliguei. Vendo? Você vê que tá aceso só aqui na frente. Você vê a dificuldade que eu tive para poder fazer um negocinho? É, tá aceso só aqui na frente. Então, quando tá aqui só na frente, ele tá captando só aqui na frente, ou seja, cardioide, tá? Eu vou apertar e vou segurar. Agora tá tudo aceso, então ele tá no omnidirecional, tá? Então, se eu falar aqui, ó, se eu falar aqui, ele vai captar, 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 vai captar. Mas por causa do posicionamento dos microfones, é claro que vai ter uma área específica onde ele vai captar melhor, que é a área que o microfone está apontando, tá? Ele tem 3 microfones aqui e de cápsulas, 3 microfones, né? Cápsulas condensadoras de 14 milímetros, se eu não estou enganado, tá? Me corrija aí nos comentários aí se eu estiver errado. Mas aí, omnidirecional, beleza. Eu gostei bastante quando fica com omnidirecional. Eu gostaria muito que tivesse no cardioide, mas todas essas luzes acesas aqui, achei que ficou bem bonito. Mas de qualquer forma, vamos lá. Você segura aqui, demora um tempinho para trocar, ó, você vê que agora tá estéreo. Vou falar de um lado aqui, ele sai de um lado, falar de outro aqui, ele sai do outro. Não sei se está dando para você ouvir aí no OBS, aqui nas minhas gravações, mas olha só, oi, 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 oi. Tá saindo aqui no meu fone de ouvido, tá? Cada hora de um lado. E aí a gente segura aqui, e aí fica bidirecional, tá? Aí bidirecional é aquele que capta na frente e atrás. Você vê que as luzes acesas estão na frente e atrás. E agora, se eu falar aqui atrás, ele pega também. Se eu falar aqui na frente, ele pega também. Não com a mesma qualidade, nunca é a mesma qualidade, mas ele pega aqui também, ó. Então, vamos falar aqui dos padrões polares, tá? Esse padrão aqui bidirecional. Eles dizem que é para entrevista, né? Que você tem assim, aí fica uma pessoa, entrevista cara a cara com a outra pessoa e tal. Vou ser bem honesto com você. Se você compra um HyperX Quadcast para fazer essa entrevista cara a cara, você é louco, tá? Melhor você comprar lapela, botar um lapela em você, um lapela na outra pessoa e acabou. Tá? Só pelo preço desse microfone aqui, você consegue comprar 2 lapelinhas lá, um kit de lapela, tá? Da Maono, por exemplo, tem um mini, dá sobra bastante dinheiro para você. E aí você vai lá e faz a sua entrevista e fica de boa. Tá? Esquece isso aqui, porque isso aqui é só marketing e é uma palhaçada do caramba. Olha só, ele vai voltar pro cardioide, olha lá, só na frente. Vamos falar do outro padrão polar aqui. Omnidirecional. Omnidirecional, em teoria, para quando você tem aquela reunião e tal, mas aí vamos. Olha só, tem o seguinte. Aí fala, pô, é reunião, aí fica uma porrada de gente aqui assim, tudo em volta e tal. Beleza, mas por onde que vai sair o áudio? Sendo bem honesto, se você está fazendo uma reunião, melhor você comprar um microfone que é para reunião. Novamente, você vai comprar um lapela e vai comprar um microfone para reunião e ainda vai sobrar dinheiro se você decidir comprar um microfone desse aqui, tá? E é muito melhor. O microfone de reunião é muito melhor do que você colocar um quadcast no meio da mesa e achar que o áudio vai ficar fenomenal e que você vai conseguir um milagre da vida e tal. É palhaçada isso, tá? Estéreo, a única função aqui que eu vejo o estéreo é para ASMR. Então eu realmente acho fenomenal você fazer um ASMR, aqueles barulhinhos, não sei o que, com o estéreo, tá? E também para música também. Se você quiser tocar, como é um microfone condensador, isso não é só porque é o quadcast. É porque isso é um padrão condensador, ele é mais sensível e tal, então capta mais detalhes. Então, um microfone condensador bom, você vai conseguir gravar lá, por exemplo, voz e violão, e não sei o que e tal. O padrão estéreo vai te ajudar? Em teoria, sim, mas não quer dizer que vai ser melhor do que um que só tivesse cardioide, tá? Você consegue gravar tranquilamente uma voz e violão só com o teu cardioide lá, tranquilo, tá? Eu vou trocar aqui, deixa eu ver aqui pelo... Deixa eu botar aqui o
Botei de novo aqui o cardioide. Tá legal? Mas tem aí os padrões polares. Para muitas pessoas aí, elas acham que é vantagem ter os padrões polares. Eu não acho. Você só vai usar muito provavelmente o padrão polar cardioide. Os outros você não vai usar, a não ser essa marca, você vai usar talvez o estéreo aí. Os outros é aquela história que eu acabei de te falar aqui, tá? Ele é muito bom no celular, então isso é bem legal, mas você não consegue controlar a luz no celular. É outra grande desvantagem. Então eu que gostaria de usar ele, por exemplo, com a luz desligada, eu não conseguiria fazer isso no celular. Porque não tem programa. E ele só faz isso com o programa. Uma limitação gigantesca. Gigantesca, cara. Deveria ter um botão para ligar e desligar o LED. Deveria ter o básico do básico do básico. Mas não tem. Eu já tentei apertar aqui, segurar para ver se desligava e não faz nada, entendeu? Poderia ter um botãozinho aqui embaixo assim, aí desligava, entendeu? Ficar de boa. Desligava o LED, ligava o LED, entendeu? Porque aí você é forçado. Não é que a luz incomode, mas você fica sem opção. Ou seja, você compra um produto e aí você tem que se sujeitar ao que o fabricante, entendeu? Programou lá para você. Então ela vai ficar piscando, e sendo que se você, por exemplo, não quer que ele fique piscando, porque vai te atrapalhar a iluminação, não sei o que, como por exemplo, eu tirei aqui. Mas aí no celular você não vai conseguir tirar. No Mac, você não vai conseguir tirar. No Linux, você não vai conseguir tirar. Uma falha gigantesca em HyperX. Vamos ver se vocês conseguem mudar isso aí. Eu já falei do monitoramento, tá? O monitoramento é realmente bom. Eu gostei bastante do monitoramento. Você vê que se você falar assim, não apontado para ele, você vê que não tem problemas de P's e B's, mas se você, papepipapu, papepipapu. Isso aí é todo microfone normal, tá? Mas deveria vir com a porcaria do Pop Filter, tá? Eu acho pagar muito caro e não vir. Tá parecendo a porcaria da Elgato. A Elgato que você... Por isso que eu não consigo parceria com ninguém, cara. Não adianta, cara. Aqui minha prioridade é você, falar a verdade pra você. Então, assim, eu não fico querendo agradar as empresas, não. Se eles fazem um produto bom, eu falo que o produto é bom e fico falando que o produto é bom durante muito tempo mesmo, porque eu gosto, entendeu? Que produto bom eu gosto. Agora, se tem alguma falha, se tem isso, tem não sei o que lá, eu vou falar pra você também, cara. É o gato, você compra um microfone e aí você paga, sei lá, vamos dizer, ser generoso aí, R$ 800 no microfone. E aí não vem com pop filter. E aí você compra um pop filter todo de plástico, R$ 400. Pô, é brincadeira, né? Metade do preço do microfone. Por um pop filter todo de plástico, vagabundo pra caramba, igual o microfone deles. Tá? Falando nisso aqui, tem uma construção boa. Me parece ser metal aqui, tá? Me parece ser metal, mas é uma construção boa, uma construção bem interessante. E não tem mais aquele emborrachado assim, nem em cima, nem embaixo, né? Porque não tem mais botão embaixo, mas não tem mais aquele emborrachado. E o botão capacitivo aqui tá bem sensível, como você viu ainda agora, tá? Agora, esse microfone é para você? Vamos lá. Não perde o comparativo que eu vou fazer dos outros microfones, tá? Na verdade, o que eu vou fazer não, ele já vai estar disponível para você, você vai assistir, tá? Então vamos lá. Esse microfone é para você. Depois de tudo que eu falei, eu só não compraria. Eu conseguiria trabalhar com esse microfone tranquilamente, tá? Tranquilamente conseguiria trabalhar com ele. Ainda mais que eu tenho o pop filter dele aqui, então conseguiria fazer tudo que eu preciso fazer aqui com ele. A não ser voiceover, que eu botaria aqui um pop filter. Se eu não tivesse esse outro aqui que eu já tenho da HyperX, eu usaria um outro aqui que eu tenho também. Tipo parece aquele material de, parece meia calça, sabe? Eu não sei o nome. Mas eu conseguiria trabalhar com ele tranquilamente. É um microfone bom, é um microfone que entrega um áudio muito legal mesmo, tá? Eu gostei bastante do áudio que ele entrega, vou ser bem honesto com você. Eu gostei bastante do áudio que ele entrega, ficou muito bem na minha voz. Agora, o que acontece? O que fica eu gostei também do monitoramento. Então, eu gostei do fato de você poder desligar o monitoramento, no sentido de desligar, para muitas pessoas isso é legal, e também você controlar o monitoramento aqui, a intensidade desse monitoramento direto no microfone. Agora,
E o áudio para ouvir música também é muito bom aqui no fone de ouvido, tem bastante ganho, tá? Tem bastante definição, então para jogar com ele também deve ser maravilhoso, ainda não joguei com ele. Agora vamos lá. O que acontece? Ele ainda continua muito caro. Até esse momento aqui ele continua ainda muito caro. E por isso ele acaba não valendo a pena, na minha opinião, porque você tem diversas outras opções. A não ser que você queira realmente só um quadcast da vida. Mas existem várias outras opções aí no mercado que vão te entregar uma boa qualidade tão boa quanto esse, ou até melhor, e você pagando menos, às vezes até metade do valor, ou até menos, tá? Do valor desse carinha aqui. E, assim, ele vai te entregar uma qualidade. Você não vai se arrepender se você comprar, no sentido de qualidade mesmo que ele entrega. Qualidade de monitoramento, qualidade de uma maneira geral. Agora, eu não gosto do design um pouquinho, eu acho ele um pouco grande. Eu acabei não falando sobre isso, mas isso é um ponto negativo nele. Ele é bem compridinho, embora ele seja menor do que o Quadcast 2S. O Quadcast 2S ele é 2 dedos mais comprido que esse aqui. E ele é bem mais largo também. Tá? É mais largo e mais comprido. Então esse aqui tem um tamanho legal. Não é uma coisa muito exagerada. Mas eu acho que poderia ficar metade do tamanho dele. Acho que já ficaria entendeu? Mas poderia diminuir mais um pouquinho aí para ele ficar legal. Acho que ele é bem grande assim. Mas é o microfone que eu recomendaria se você não se importa com preço. Tá? Se você não se importa com preço e aí você quer um microfone com um áudio legal e tal, que você não vai se arrepender. Eu já vi pessoas reclamando do suporte, falando que o suporte não é tão bom, graças a Deus eu não precisei usar. Mas falaram que não é tão bom, então já fica aí alerta também, porque pós-venda, né, suporte é importante, até porque ele tem 2 anos de garantia. Então é importante você ter um pós-venda bom, tá? Eu nunca usei, não tenho como falar para você, mas eu vi pessoas reclamando lá aqui no meu canal, falando sobre esse... Cara, o vídeo tá ficando muito longo, deixa eu já... Compra se você não se importa com preço, porque realmente você vai conseguir uma qualidade boa, mas saiba que você vai precisar de um pop filter, tá? Se o RGB, se você precisa de RGB, até para combinar com o seu setup e tal, não pega esse aqui, pega o S. Não pega o 2S, porque o 2S nesse momento aqui tá muito caro. Se você achar uma promoção e você quer realmente um quadcast, vai lá e pega. Mas eu acho um abuso você pagar mais de R$1.000 num microfone que não tem nada de especial, na minha opinião, tá? Principalmente que com mais de R$1.000 você poderia, por exemplo, comprar uma interface e comprar um outro microfone condensador XLR e mandar ver lá com um áudio bom pra caramba, já com pop filter tudo certinho. Ou pegar até um microfone dinâmico, se for o caso e tal, com uma interface também. Por exemplo, o C42, tá? Eu compraria esse microfone? Muito provavelmente não. Só comprei porque peguei uma promoção muito boa e eu tinha já desconto disso, desconto de não sei o que lá e tal. Ainda teve um desconto maior ainda numa promoção. Aí eu peguei para criar conteúdos, mas já vou vender, tá? Então, se caso você queira comprar, me manda mensagem aí. Já vou vender, tá? Basicamente é isso sobre o Quadcast 2S. Me diz aí o que você achou do áudio dele. É claro que em pós-produção vou dar um pouquinho mais de ganho, porque eu estou vendo que ele está um pouquinho baixo ali. Lembrando que nesse momento eu só estou com um filtro de redução de ruídos, tá? Elda, por que você não fez o teste sem o filtro de redução de ruídos, não sei o quê? Porque ninguém vai usar esse microfone sem redução de ruídos, tá? Você tem que ser louco para usar um microfone condensador sem redução de ruídos. Hoje em dia, o plugin que é fundamental, basicão, é redução de ruídos. Eu não gosto de gate, mas aí... vamos falar nisso, vamos fazer o seguinte, só para finalizar aqui, antes que eu esqueça, eu estou falando aqui dos filtros, então eu vou ligar aqui, esse é o áudio dele só com a redução de ruídos, agora eu vou ligar o compressor, liguei agora com o compressor, liguei com um de-esser e liguei agora também um limitador, tá? Agora esse é o áudio dele com a compressão e um de-esser, tá? Para tirar um pouquinho dos sibilantes, sacessi só su, tá? Me diz aí. O que você achou? Lembrando que eu falei nele direto aqui, com uma distância de 4 dedos, 5 dedos mais ou menos. Normalmente eu falo um pouquinho mais próximo, mais com pop filter, tá? Você pode falar até
Rapaz, eu tô esticando esse vídeo pra caramba. Você tem que mereça um like, né? Tem que dar um like nesse vídeo aí. Até pra não deixar escapar nada, tá? Pra não deixar passar nada. Eu normalmente gosto de falar nessa distância assim, tá? Com pop filter. Ou se eu for falar de lado, eu falaria mais ou menos assim, tá? Com pop filter eu já fico uma distância de 3 dedos. Pra mim, porque dá uma encorpada maior na voz e tal, dá aquele proximity effect, tá? E mesmo assim, você vê que se você controlar o seu space e bass, não vai, ó, mesmo eu falando assim, é só se você se empolgar mesmo, e aí o que acontece normalmente, né, quando a gente tá jogando e tal, aí realmente vai dar uma, tá vendo? Agora, fora isso, se não se empolgar muito, vai ficar de boa, mas o ideal é falar mais um pouquinho de lado, ou colocar aí o seu pop filter. Não testei com pop filter porque não vem com ele, tá? Eu não vou dar essa moral pra HyperX, não. Beleza? Basicamente é isso, me diz aí o que você achou. Será que eu me rendi aí para HyperX? Será que a gente consegue aí agora uma parceria com a HyperX? Eu duvido, hein? Depois do que eu falei aqui, eu duvido. Mas foi uma review bem honesta. Me diz aí o que você achou. Coloca aqui embaixo, ó, nos comentários a sua opinião. E é claro, assiste esse outro vídeo que eu tô deixando aqui para você, porque aí você vai assistir aí o comparativo que eu fiz desse microfone aqui com outros microfones também na mesma faixa, ou seja, microfones que também têm 4 padrões polares e são também condensadores, tá legal? Condensadores USB. E aí, lá você me diz qual deles você gostou mais, tá legal? Um abraço.